Boa tarde a todos, pessoas surdas, ouvintes e todos os participantes do Congresso do INES, surdos, ouvintes, acadêmicos, enfim, todos os participantes. É um prazer tê-los aqui para essa troca de experiências e novos conhecimentos. E agora vamos falar de um tema muito importante, um tema muito atual, que é a presença de surdos, o protagonismo dos surdos e novos desafios. Gestão surda, desafios contemporâneos. E é por isso que hoje nós vamos convidar pessoas muito importantes para estar conosco nessa palestra, falando sobre esses desafios. Nossa primeira convidada é a Maíra. O nome dela é Maíra Bona Lenzi, e ela é coordenadora geral de dados e informação da pessoa com deficiência na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. Por favor, Maíra. Também gostaríamos de chamar a professora Karen Strobel. E ela é diretora de Políticas Educacionais Bilíngues, formada pela UFSC. Por favor, Karen. E a nossa terceira convidada é a Priscila Gaspar, que ela é secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E ela trabalha no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A Priscila é mestre na área de educação, formada pela PUC de São Paulo. Agora eu passo a palavra às nossas convidadas, primeiramente a Maíra. Boa tarde a todos. Inicialmente, antes de começar minha palestra, eu gostaria de falar com vocês que hoje é a minha primeira vez em Libras, que eu vou palestrar em Libras. Eu sempre palestrei, mas de maneira oral. Eu sou surda, nasci surda, sou uma surda oralizada, e fui aprendendo Libras com o passar do tempo. Então, só para avisar para vocês que é a minha primeira vez. O INES me deu um desafio e eu aceitei e vou palestrar em Libras para vocês. Eu nunca imaginei estar aqui. É muito emocionante palestrar. Meu coração está acelerado, está batendo bem forte. Eu sou formado em estatística pela Universidade de Brasília, UNB. Também sou formada em matemática e também sou formada em letras libras. Tenho 3 graduações. Iniciei o mestrado também em demografia. Logo após passei no concurso do IBGE. Então, 10 anos trabalhando no IBGE. E hoje eu trabalho juntamente com a Priscila Gaspar no governo federal, na área de dados e informações, que é a minha área de formação. Então, vamos começar. Próximo. O tema da minha palestra é Pessoas Surdas no Brasil. Dados e perspectivas das conquistas surdas no Brasil. Próximo. E para iniciar, eu vou conversar com vocês sobre o conceito de deficiência, o conceito que está sendo apresentado hoje, que é a questão biopsicossocial. E é um novo sinal, este é um novo sinal dessa palavra. Próximo. Próximo. E esse conceito, ele está em evolução. E é uma relação das pessoas deficientes
em relação às suas barreiras e limitações, as barreiras que são enfrentadas e as dificuldades no dia a dia. E é a questão de comparar as pessoas e suas limitações. Então, as pessoas surdas conseguem participar da sociedade? Conseguem sim, normalmente. E o conceito usado é da Convenção da ONU. Próximo. 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 Mais rápido. Próximo. Então, vou explicar para vocês. Então, essa evolução aconteceu também na terminologia, porque anos atrás, há muito tempo atrás, a terminologia utilizada ela era preconceituosa. Por exemplo, usavam o termo retardado. Também usavam mudo, surdo-mudo, e esses termos eram preconceituosos, mas eram utilizados no passado. Hoje não. Hoje utilizamos apenas surdos ou deficiente auditivo. E analisando as pesquisas, eu tive acesso a um questionário que era utilizado antigamente. Um questionário utilizado pelo IBGE, que é diferente de hoje, que era feito pela Diretoria Geral de Estatísticas. Vocês podem olhar ali, e as perguntas feitas, elas eram preconceituosas, as perguntas do censo. Então, eles usavam uma terminologia muito ruim, em 1872. Então, no primeiro censo, então, tinha surdo-mudo e tinha algumas palavras que não eram adequadas. Então, mas já tentaram olhar a quantidade de surdos, tudo que estava ali. Então, era uma terminologia estranha. Também usavam o termo aleijado e alienados. Então, que era referente à pessoa que tinha deficiência mental. Então, eu quis mostrar para vocês, para ver a evolução da terminologia com o passar do tempo. E quais são as barreiras? O que são barreiras para as pessoas surdas? Barreiras é tudo aquilo que impede ou que limita a participação social da pessoa. Termo presente na definição da deficiência. E está dividido em diversas maneiras. Barreiras linguísticas, na comunicação, barreiras tecnológicas. E agora eu vou apresentar para vocês um pouco das conquistas da legislação. E como legislação temos a Convenção da ONU, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que abriu portas para as pessoas com deficiência. Não foi apenas para os surdos, mas para todos os deficientes. Então, o Brasil assinou a Convenção da ONU, através do decreto 6949 de 2009. E isso deu início a um respeito e uma valorização da língua de sinais, da Libras no nosso país. Então, permitiu com que a educação bilíngue, com que cursos de Libras fossem criados, disciplinas de Libras nas universidades, o curso de letras Libras, então tudo isso possibilitou uma melhora na sociedade, porque até então isso não era aceito na sociedade. Todos já conhecem a legislação na área da Libras, mas antes da lei não era muito importante. Então foi um divisor de água, antes e depois da lei de Libras. Então, depois dessa lei, tudo mudou e as coisas melhoraram. Então, eu coloquei ali o número da lei, depois vocês podem pesquisar, ter acesso na internet. Sabemos também da existência do decreto 5626, que obriga a disciplina de Libras na faculdade, principalmente nos cursos de licenciatura. Mas hoje, a maioria dos outros cursos de bacharel ou licenciatura tem a disciplina de Libras. Temos também a LBI. A LBI é uma legislação mais recente e ela tem diversos artigos relacionados à pessoa com deficiência, claro. Mas muitos artigos estão sendo regulamentados ainda.
E a LBI é uma lei muito importante, principalmente no que diz respeito à educação, acessibilidade, cultura, trabalho. Próximo. E quais foram as conquistas? Diversas conquistas. Na televisão, por exemplo, a gente sabe que existem regras, tem as normas da BNT, que fala sobre a obrigatoriedade de recursos de acessibilidade, como legenda e legenda descritiva. E a janela de Libras também. E eu pergunto, vocês sabem o que é uma legenda descritiva? Vocês sabem o que é? Não é simplesmente a legenda comum, mas é uma tradução comum. Mas, por exemplo, é algo mais detalhado. Quem está falando, o nome da pessoa, os sons daquele lugar, quem está sentado de um lado, quem está do outro. Então, todos os detalhes, eles são informados nessa legenda descritiva. É algo que explica mais. Fala sobre o som, barulhos que estão por trás, se tem alguma música. Então, por exemplo, ali diz que tem barulhos de pessoas conversando. Então, isso é uma legenda descritiva. Próximo. E ali são as regras, as normas, né, relativas à televisão, à obrigatoriedade de acessibilidade na televisão. Uma outra conquista também foi relacionada aos aparelhos auditivos e o implante também. A portaria 2776 2776 fala em relação aos aparelhos e aos implantes. Então, caso o aparelho dê algum defeito, quebre ou esteja muito velho, o que pode ser feito? Pode ser trocado por uma nova tecnologia. É um direito nosso, é uma conquista nossa. E também os planos de saúde, eles precisam também mudar os aparelhos, caso estejam com defeito. Isso já é uma garantia e é um direito nosso. Uma outra conquista é o sistema FM. Hoje o nome é outro, já é uma nova tecnologia que se chama Roger. Então é um novo nome desse sistema FM e nós surdos podemos utilizá-lo dentro da escola, diversos ambientes, e pode ser pedido pelo SUS também. Então, é um aparelho que apoia as crianças, que permite amplificar o som dentro de uma sala de aula, dentro da escola. Eu mesma uso bastante. Eu gosto muito desse sistema e eu utilizo o Roger. Próximo. O tempo passou bem rápido. Em relação ao cinema, também tivemos várias conquistas no cinema. Então, tem o Conselho Normativo, a Instrução Normativa 128, de 13 de novembro de 2016, é uma norma muito importante, porque foi uma luta de anos que nós queríamos acessibilidade dentro do cinema. Queríamos Libras, queríamos legenda descritiva. Então, hoje, se você for ao cinema assistir algum filme nacional ou filme dublado, você pode solicitar acessibilidade. Você tem esse direito de solicitar. Mas como é? Você tem que chegar ao cinema e solicitar o tablet, o dispositivo, para que posicioná-lo na cadeira para que você possa utilizar durante o filme. Mas alguns surdos não gostam dessa tecnologia, porque fica olhando de um lado para o outro, para cima, para baixo. E a Libras também, eles estão utilizando o avatar, então não é adequado. Então, ali eu mostro para vocês o link das salas de cinema que tem acessibilidade. Vocês podem entrar e procurar quais salas de cinema na sua cidade que tem acessibilidade. E a Ancine precisa saber a opinião de vocês, a nossa opinião, se a gente está gostando ou não
dessa acessibilidade. Nós precisamos recorrer à ouvidoria e dizer que não queremos avatar, que queremos intérprete humano, mas nós precisamos reclamar para a Ancine. Se não falarmos nada, eles vão pensar que nós estamos gostando, que estamos satisfeitos. Então, não pode ser assim. Então, aproveitem a oportunidade desse canal e denunciem e solicitem a interpretação de um intérprete humano. E esse gráfico mostra quantas salas têm acessibilidade. São quase 14.000 salas de cinema com legenda e quase 6.000 com a possibilidade de avatar em Libras. Uma outra conquista foi o Enem em Libras, o que possibilitou a entrada de vários surdos na universidade pública. Outras tecnologias são os aplicativos. Ali eu mostro alguns aplicativos. Próximo. Esse aplicativo, ele transcreve o áudio, o texto, desculpa, o áudio em texto. Então, às vezes, as pessoas nos mandam áudio e a gente coloca ali e é possível a tradução. Também ali tem o SIC. Vocês conhecem o SIC? Então, o SIC está na Vivo, na TIM, na Claro, nessas 3 operadoras. A Claro também tem, mas é uma empresa diferente. Então, a Vivo e a TIM fazem pela mesma empresa. Então, caso você tenha que fazer contato com uma empresa, solicitando algum serviço por telefone, você clica e é ligado diretamente a uma central de intérpretes, por meio de videochamada, e ali você consegue conversar em Libras, e eles vão ligar para o atendimento da Vivo, da TIM, e vão fazer todo esse atendimento. E a resposta pode vir por meio de texto ou por língua de sinais. Não é necessário pagar um valor à parte, pois já faz parte do pacote. Temos um outro aplicativo ali também, que é uma tradução em inglês. É um aplicativo muito bom, com uma qualidade excelente. Outros aplicativos que foram criados, não pensando primeiramente no surdo, mas pensando na população como um todo. Mas, ainda assim, os surdos utilizam bastante, pois esses aplicativos nos deram independência, como o WhatsApp, por exemplo, o Skype, o Rap, que você pode solicitar algo de mercado, farmácia, você solicita e chega em casa. iFood, você pode solicitar também uma pizza, por exemplo, de maneira independente, sem precisar pedir favor para ninguém. Então, o surdo pode ser mais independente. Então, essa acessibilidade, na verdade, é uma acessibilidade de acordo com o desenho universal, pois foi feita para todas as pessoas. Agora eu vou apresentar para vocês alguns dados sobre a pessoa surda. E onde encontrar esses dados? Como encontrar os dados? Muitas pessoas me perguntam, e eu resolvi colocar aqui para mostrar para vocês, para que vocês possam ter conhecimento. O instituto responsável pela estatística oficial em nosso país é o IBGE e o INEP, e o Ministério da Cidadania e o Ministério da Saúde, além da ONU. E o censo do IBGE, ele fornece vários dados. E como encontrar? Você pode entrar no site do IBGE, pesquisar pela palavra censo, ali, como eu mostro para vocês. Clicar ali, próximo, próximo. Coloca a palavra censo, clica. E ali tem uma tabela pronta com todas as informações. E essa tabela mostra quantos surdos existem numa cidade do interior, num estado, em outro estado.
E dá para buscar algumas informações que já estão prontas. Mas caso você queira uma estatística mais detalhada, mais específica, dados mais profundos, é necessário ter conhecimento de informática e de dados estatísticos, mas essas informações existem no site. E como são as perguntas feitas relacionadas à pessoa surda? As perguntas feitas pelo censo. Em 1991, foi diferente do ano 2000 e diferente de 2010. Porque cada ano que se passou foi pensado uma melhor maneira de fazer a pergunta. Ano que vem teremos o censo novamente e as perguntas serão as mesmas perguntas de 2010. Que é, você tem dificuldade de ouvir? Pouca, muito, permanente? E isso é só para mostrar para vocês quantos surdos tem aí. 2 milhões de surdos com perda severa ou profunda. Mais de 7 milhões de surdos que têm alguma perda leve. Então, somando tudo, aproximadamente 10 milhões de pessoas surdas ou deficientes auditivas. E qual o objetivo? O objetivo é que os 3 grupos precisam de acessibilidade. Não podemos pensar em apenas um tipo de grupo, de segmento. E eu só estou mostrando para vocês o que pode ser feito, onde encontrar os dados, o que pode ser pesquisado, o que é pesquisado. Eu fiz um mapa para mostrar para vocês, eu mesma fiz, só para ilustrar, para que vocês saibam que há possibilidade de saber onde os surdos estão. Então, aqui no Rio, esse é um exemplo do Rio, a maioria está aqui. E esse gráfico é para mostrar em relação à evolução na área da educação também. Infelizmente, 77% dos surdos, no ano de 2010, que foi o último censo, eles não têm instrução ou não terminaram o 5º ano. Então, só 3,4% são formados. Então, creio que ano que vem esses números vão aumentar, mas é necessário melhorar. Nós precisamos melhorar ainda. Comparado às pessoas que não têm deficiência, 38,2% não tem instrução. Então, o número de surdos é o dobro dos que não têm deficiência. Uma outra pesquisa em que a maioria das pessoas não conhece é o PNS, a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, que acontece de 5 em 5 anos. A última foi feita em 2013. E ali perguntaram, tem surdo em casa? Teve uma surdez adquirida? Congênita? É surdo dos 2 ouvidos? Tem barreiras? Limitações? Fez fono? Então, é importante que vocês saibam que esses dados estão disponíveis para quem quiser ter acesso. Não precisa de senha, não precisa de nada disso. Qualquer pessoa pode entrar e ter acesso. E a PNS, esse ano vai ter novamente, e sempre perguntam se tem surdo implantado, que usa aparelho, se é do SUS ou particular. E essa pesquisa é feita junto ao Ministério da Saúde, mas vou dar uma notícia boa para todos vocês agora. Finalmente, vai ter uma pergunta sobre Libras. Vai ter a pergunta, porque sempre me perguntaram, e aí, quantos surdos se comunicam em Libras? Quantos surdos usam a língua de sinais? Não tínhamos dados no IBGE, não tínhamos nada disso. Então, eu conversei com o meu chefe na época que eu trabalhava no IBGE e falei, nós precisamos dessa pergunta. Nós precisamos colocar essa pergunta relacionada a Libras, a língua de sinais, porque
Eu trabalhava no comitê de pessoa com deficiência do IBGE e eu batalhei, eu lutei junto ao grupo para conseguir colocar essa pesquisa. E nós conseguimos. Então, ano que vem, vai ser perguntado quantos surdos utilizam a língua de sinais. E ouvintes também. Quantas pessoas se comunicam? Então, teremos dados mais específicos em relação à educação, acessibilidade, em relação a isso. Onde encontro os dados, vocês podem ver ali. Então, esse ano os dados ainda não estão prontos. Isso é referente a 2013. Ano que vem os dados estarão aí para vocês. Próximo. Em relação ao INEP, a educação, existem diferentes caminhos onde encontrar os dados. Eu vou mostrar apenas uma forma para vocês. Dados abertos. Do ensino básico, superior. E ali você vai encontrar de acordo com o que você quer saber. Da educação básica ou do ensino superior. E eu vou mostrar algumas estatísticas nesse momento. E não são apenas esses dados que existem. São vários dados, imensas tabelas. Isso é apenas para ilustrar para vocês em relação aos surdos. E ali eu consegui também ver quantos intérpretes atuam na educação básica, quantos professores, quantos ministram a disciplina de Libras. Tudo relacionado à educação você encontra nesse site. De nível superior, a mesma coisa. Quantos surdos tem intérprete em sala de aula, quantos surdos matriculados, vocês podem encontrar todas essas informações aí. E o Ministério da Cidadania também tem alguns dados muito importantes, porque esses dados mostram que o percentual de cotas dentro das empresas e da administração pública, das pessoas com deficiência. Existe um banco de dados, existe a RAIS, e ali tem gráficos, planilhas. É só clicar que você terá acesso a todas essas informações. – 18% de surdos, precisamos melhorar essa taxa de surdos empregados. E agora ali o Ministério da Saúde, que tem diversas temáticas no seu sistema, são muitos itens. E você precisa ver o que você quer saber. Quantas pessoas, de repente, morreram de acidente, ou de doenças, ou em alguma cirurgia. Quantas pessoas fizeram implante. Então, dependendo da informação que você deseja, você pode procurar ali no sistema que você encontrará. Mas para saber desses dados é necessário ter um pouquinho mais de conhecimento na área da informática. Precisa de ter mais conhecimento para que entenda todas essas questões. Ali eu estou mostrando um exemplo de automutilação. Eu coloquei um tema, violência ali. Quantos deficientes auditivos sofreram esse tipo de violência, incidente? E ali você pode escolher o estado, Rio de Janeiro, Brasília. Então você vai escolher e vai sair a informação de quantos surdos se automutilaram, por exemplo. No Rio, no período de 2010 até 2017, a gente encontra esse dado. Então, você encontra tudo isso no site. Então, para finalizar minha fala, o meu objetivo era mostrar que existem dados e que eles são possíveis de serem encontrados. Às vezes, é um pouco difícil, mas é possível. Mas falta uma comparação de uma pesquisa e outra, mas os conceitos têm mudado. Mas há necessidade de levantamento de dados. Eu sinto falta de um levantamento de dados numa mesma plataforma para facilitar.
Então, espero que eu tenha conseguido passar informações para vocês, que vocês tenham aprendido um pouco comigo e estou disposta a responder as dúvidas e perguntas. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de aproveitar este momento para que, durante a minha fala, eu apresente o trabalho realizado durante a minha gestão no governo federal. Primeiramente, por favor, passe o slide. Obrigada por me ajudar. Eu não sabia direito para onde olhar. Eu sei que eu sou rápida e o tempo é curto e eu tenho muito para falar, mas vamos focar na temática. Nós vemos a pessoa atingir o seu objetivo de vida, mas nós precisamos saber que antes disso houve uma construção. Eu posso estar inserida na comunidade surda. Eu nasci surda, como a história de muitos outros aqui. Eu também participava da questão das militâncias surdas. Eu era diretora de associação, da Federação de Surdos, de muitas associações, da FENES. E eu participava muito desses movimentos. Isso me ajudou a construir quem eu sou hoje. Sou pesquisadora na área de surdos, tenho muitas publicações na área, e tenho buscado muito conhecimento. Também trabalhei na questão da multiplicação da língua de sinais. Tenho um filho surdo, um filho do coração, um filho adotado. E eu me vejo como uma pessoa surda. Além de uma profissional surda, eu sou uma mãe surda com um filho surdo. Eu sei das dificuldades e dos anseios para oferecer uma educação de qualidade para o meu filho. Então, eu me coloco no lugar das mães também, antes de ser profissional e antes de ser surda também. Enquanto profissional, como os professores que pensam na questão o que fazer para o desenvolvimento pleno da educação dos surdos. E essa sou eu, essa é a Karen. Eu gostaria de explicar para vocês como é o trabalho desenvolvido por nós no Ministério da Educação. Qual é a estrutura, como funciona o nosso trabalho? Com a posse do presidente Bolsonaro, em 2 de janeiro, foi criada a nova diretoria, a nova secretaria, a SEMESP, e com a Diretoria de Educação Bilíngue de Surdos. Antes, a SEMESP se chamava SECADI. Na SECADI, existiam em seu organograma 4 diretorias. A diretoria que tratava da educação de jovens e adultos, de índios quilombolas, alfabetização de jovens e adultos, índios e quilombolas, pessoas com deficiência. E a 4ª, direitos humanos e a educação. Então, essas 4 diretorias compunham a SECADI. Hoje, 2 delas foram para outro lugar. A questão dos direitos humanos na educação foi para outro ministério, para o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. Ela não foi extinta. A diretoria de alfabetização de jovens e adultos foi para uma secretaria específica, a SEALF, Secretaria de Alfabetização. Então, 2 permaneceram, a de indígena, quilombola e do campo. A educação especial permaneceu e foi criada uma diretoria nova, que é a Diretoria Bilíngue de Educação de Surdos, a qual a nossa sigla da secretaria é SEMESP, Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação.
Esses são os nomes e essas são as novas secretarias que compõem a Semesp. Na diretoria bilíngue, que se chama de PEBs, essa é a nossa sigla, nós trabalhamos em equipe. Não é uma equipe grande, mas eu sou a diretora desta equipe, a Elisângela é uma das coordenadoras. Você conhece a Elisângela? Quem conhece a Elisângela? Que deu palestra no primeiro dia, sim, vocês já conhecem. E a outra coordenadora é a Crisiane. E nós três juntas formamos a equipe da DPEBs. Próximo, por favor. Essa é a nossa equipe, a minha equipe, a minha diretoria. Aqui nessa foto nós temos os assistentes, as secretárias, pessoas que nos ajudam no dia a dia com as nossas atividades. E no futuro nós esperamos mais pessoas para compor a equipe. Perdoem-me a pressa, mas é por conta do tempo. As pessoas olham e colocam um rótulo achando que a Karen é a super diretora e que vai resolver tudo de forma milagrosa e miraculosa. Por favor, Karen, me ajude. Karen, faça isso. Karen, eu preciso de intérprete. Karen, nós precisamos criar uma escola bilíngue. Peraí, eu também penso, será eu consigo? Eu sonho, sim, o meu sonho é que as escolas bilíngues sejam difundidas por todo o Brasil. Mas eu sei também que eu não sou onipresente. Mas como criar isso tudo se nós não temos uma estrutura básica, uma base, e estamos construindo juntos tudo isso? Depois é uma outra história. E quando fui escolhida, eleita para ser a diretora da DPEBs, é claro que foram avaliados muitos aspectos, a questão da personalidade, dos valores pessoais, as experiências, o currículo de trabalhos anteriores. Eu me coloco no lugar da mãe de uma criança surda. Eu me coloco no lugar de um intérprete, de pessoas da comunidade surda. Afinal, é uma experiência adquirida ao longo dos anos. Eu gostaria de exemplificar, eu trabalhei durante 10 anos na Secretaria de Educação do Paraná, do estado do Paraná. E lá nós criamos várias escolas bilíngues, 15 escolas. Hoje existem apenas 11, mas elas continuam lá. E o Paraná tem trabalhado arduamente pela educação bilíngue no estado. E essa experiência nessa secretaria me deu a base para trabalhar e assumir essa posição como diretora no MEC. Para trabalhar na diretoria, muitos desafios são enfrentados diariamente. Muitas mudanças ocorrem durante o tempo, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e pensar no futuro. São muitas mudanças. Quando a CECADI foi extinta, assim que eu cheguei, nós solicitamos os materiais produzidos anteriormente na área da pessoa surda. E a resposta foi que não existiam. E eu pensei, e o movimento surdo? E as manifestações dos surdos com relação à escola bilíngue? O que fizeram com relação a isso? E isso nos traz incertezas. O governo, nós precisamos criar todas essas regras. As pessoas nos pedem, nos solicitam, e a gente procura no sistema, procura nos documentos das gestões anteriores e não encontramos resposta. Onde estão? Antes, não foi feito muita coisa. E eu peço, por favor, peço flexibilidade a todos vocês. Nós estamos trabalhando para fazer o melhor. Alguns desafios pessoais são enfrentados no âmbito governamental. Vocês conhecem a nossa sociedade. Não é comum, não é normal, não é uma questão cultural ver uma pessoa surda na gestão. Normalmente o surdo está em posição inferior. E quando isso se inverte, as pessoas nos olham diferente.
ficam desconfiadas do nosso potencial, da nossa capacidade. E quando a primeira-dama fez essa opção, as pessoas pensaram, ela está com pena, vai se prejudicar, e esse plano vai fracassar porque ela está fazendo uma caridade. Eu tenho 2 secretárias ouvintes que trabalham comigo, estão aprendendo Libras. Tem o gabinete da secretária-chefe, e essas ouvintes ligam para a secretária. Eu tenho a coordenadora Elisângela, que é ouvinte, a outra coordenadora que é surda. A Elisângela também tem me ajudado muito para que não se reportem a ela, pois ela sabe que quem é a chefe sou eu, quem é a diretora sou eu, uma pessoa surda. Precisam se reportar a mim, e eles ainda não estão acostumados com isso. E aos poucos, nós temos usando de uma forma didática para educá-los e ensiná-los a se comportar e a tratar a pessoa surda no ambiente de trabalho. É um processo. E em terceiro, estamos lutando para estruturar a educação bilíngue. Eu posso confidenciar para vocês, estamos começando do zero. Às vezes, o gabinete nos pede uma série de itens, uma série de documentos. Normalmente, você pode usar um documento antigo, um documento que esteja no sistema. Por exemplo, a diretoria de quilombolas indígenas, eles podem usar esses documentos que já estão no sistema. Nós tentamos usar alguns documentos da CECADI, mas é como se eles tivessem abandonado os surdos. Então, eu peço para você, eu pergunto para você, onde estão os dados das escolas de surdos? Onde estão? A nossa preocupação é ter informações profundas. Então, esse momento de construção, ele não é fácil. Durante esse processo de buscas, nós descobrimos um relatório muito valioso, um relatório desenvolvido, na época, na gestão da CECADI, foi solicitado pela gestão da FENES, onde 17 profissionais e pesquisadores, mestres, doutores da área das pessoas surdas desenvolveram um documento muito importante, que foi o relatório do GT de Políticas Linguísticas de Educação Bilíngue de Surdos. Quando nós descobrimos esse documento, a Elisângela descobriu esse documento e me apresentou, o que nós descobrimos? Que ele havia sido indeferido pela então gestão da CECADI. E esse documento foi taxado como inconstitucional. E quando nós lemos, nós ficamos apreensivas, pois relatava a ansiedade de anos das pessoas surdas. E hoje nós tiramos esse documento da gaveta e estamos validando o que está escrito ali. E nós temos buscado contato com o INEP, pois nós precisamos dos dados, das informações das escolas bilíngues em nível nacional. Até mesmo para a questão de verba, distribuição de verbas para o transporte, e nós não temos essas informações nesses indicadores do INEP. Somente dados específicos. Surdez, quantas pessoas com surdez, quantas pessoas com deficiência auditiva ou quantos surdos cegos. É muito geral, é uma informação muito ampla. Para os projetos que estamos desenvolvendo, nós precisamos de informações específicas. E por isso, nós temos investido o nosso tempo em reuniões para poder resolver essa questão. Precisamos também mudar a visão dos políticos com relação ao que é inclusão. O que significa a consciência sobre o que significa ser surdo enquanto parte da comunidade surda? Os surdos se significam por meio da língua de sinais, uma língua usada na comunidade surda. Um outro desafio positivo é o desafio com os aliados.
A Secretaria da Pessoa Nacional da Pessoa com Deficiência, dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, o trabalho dos aliados como a primeira-dama, que tem acreditado em nós surdos, que tem confiado em nós enquanto pessoas bilíngues, está nos ajudando a abrir as portas para a pessoa surda. Antes, elas se encontravam fechadas. As pessoas diziam, tudo bem, parabéns pelo movimento surdo, mas nada era feito efetivamente. Hoje, nós podemos sentir a esperança, perceber a mudança de clima. Estamos desenvolvendo o documento de política nacional da educação especial, onde a educação bilíngue estará prevista também. São muitos itens, onde falaremos sobre os surdos cegos. Os surdos cegos se encontram abandonados ao longo das décadas, ao longo dos anos. Como tratar sobre a educação dos surdos, das crianças surdas cegas? Então, nós desejamos, esperamos que isso mude muitas vidas para melhor. Algo que eu gostaria de falar com vocês é algo muito importante. É uma palavra que pode traduzir tudo isso, que é a empatia. Muitos surdos querem esse lugar de protagonismo dos surdos. Mas nós, surdos, sabemos o que passamos com relação à dificuldade comunicacional com relação aos intérpretes. Quanto interesse nós temos para que haja realmente essas mudanças. Então, eu vou terminar aqui minha palestra, eu não vou ter tempo para falar. Vamos pular para o outro. Nós temos... Na diretoria bilíngue, nós temos um desafio diário de comunicação para fazer com que a comunidade surda entenda, com que a comunidade surda dialogue, pois nós precisamos saber o que a comunidade surda realmente quer, realmente deseja, para estarmos alinhados. A comunidade surda que está no governo e a que está na sociedade. Estar na diretoria de educação bilíngue não é uma competição, não é questão de ego, é pela melhoria da educação dos surdos no Brasil. Muito obrigada. Primeiramente, estou aqui com vocês. Já estou 11 meses trabalhando em diversos contextos relacionados à pessoa com deficiência, e hoje estou no evento só de surdos, então é um momento muito importante. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês. E por quê? Porque nós somos iguais. Eu estou aqui para conversar com vocês, para fazer uma palestra em relação a desafios de ser gestora. E o que é o desafio? O desafio é diário. E o desafio se iniciou no dia da posse do presidente Bolsonaro. E como foi isso? Eu vou voltar ao tempo para falar com vocês. Gostaria de me apresentar, eu sou Priscila Gaspar, nasci surda, a minha família tem 28 pessoas surdas, e eu estou aqui hoje no congresso do INES, e meu tio está presente aqui também, o Eduardo, ele é meu tio, ele é irmão da minha mãe, e eu nasci dentro da comunidade surda, posso dizer assim. E eu participava de associação, eu vivia dentro da associação, e eu, bebezinha, com 8 meses, eu já estava na associação, porque os meus pais sempre lutaram e sempre defenderam a associação e o direito das pessoas surdas. Então, eu tiro o chapéu para todos esses surdos idosos, mais antigos, que lutaram por nós, que se esforçaram para defender a língua de sinais. Então, eu tiro o chapéu principalmente para essas pessoas, primeiramente para eles. Se estamos aqui hoje, se conseguimos algo, é por conta deles, é por tudo que eles fizeram lá atrás. Temos barreiras, sim, não está 100%, mas eles no passado sofreram muito mais do que nós. Hoje nós temos limitações, mas a vida está menos difícil do que o passado, então eu agradeço aos surdos antigos. E agora eu estou trabalhando como secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Eu estou secretária e meu trabalho não é focado apenas
para as pessoas surdas, mas para todas as pessoas com deficiência. Surdos, surdos cegos, deficiência intelectual, deficiente físico. Então, imaginem o trabalho que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que dar atenção, dispensar atenção para todos os segmentos das pessoas com deficiência. E hoje eu selecionei algumas temáticas para conversar com vocês, na verdade relacionada apenas aos surdos. Então, o Paulo me deu um tema em relação à gestão. E quais são os desafios? E o desafio começou no dia da posse, como eu falei anteriormente. E por que no dia da posse? Porque a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela estava lá e ela fez um discurso em Libras. E o Brasil inteiro ficou emocionado. Aquilo chamou a atenção naquele dia do discurso. Mas a Michele não é intérprete. Ela não é fluente. Ela não é professora de Libras. Mas ela é uma pessoa que confia nos surdos e na língua dos surdos. Então ela sinalizou e fez o discurso. E por que ela fez isso? Porque ela sabe que as pessoas com deficiência têm direitos e que o surdo tem o seu direito. Só que o surdo sempre está à margem da sociedade. Ele sempre estava fora, ele estava separado. Então, o surdo lutava por acessibilidade, mas o surdo sempre estava em último lugar, sempre atrasado. Por isso que ela enfrentou esse desafio e mostrou a língua de sinais no dia da posse. E com isso, todo o Brasil olhou. E não apenas o Brasil, mas o mundo. Ela deu visibilidade para a nossa língua de sinais. Muitos perguntaram, o que é isso? É uma língua? Não é? É mímica? Pensavam ser mímica, gesto. E hoje a perspectiva já está diferente. As pessoas estão falando que é Libras, que é uma língua. Então, houve uma mudança de conscientização. As pessoas estão olhando para a língua diferente. Até pouco tempo atrás não era assim. Então, as pessoas estão querendo se aproximar do surdo, conhecer a nossa língua. Então, por exemplo, o vídeo da Michele, ele foi passado em vários lugares. Então, o que ela fez foi respeitar o surdo, respeitar as pessoas com deficiência. E eu quis passar para vocês para mostrar que a comunidade surda teve visibilidade e as pessoas com deficiência como um todo. Porque é uma luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E agradeço também aos intérpretes que promovem a inclusão. Então, isso é um trabalho social, isso é uma inclusão efetiva. E, com isso, a língua de sinais teve visibilidade em diversos outros lugares também. E outros países têm visto como um modelo. Então, o desafio foi divulgar. Então, tivemos visibilidade em diferentes mídias. E não só pela Michele, mas pelas pessoas surdas que estavam lá também. Então, isso foi desafiador. Então, às vezes, olham e falam, é o surdo que vai cuidar, é o coitadinho que vai cuidar, como a Karen falou anteriormente, que muitas pessoas não enxergam a pessoa surda como um gestor, como um chefe. Então, o desafio começou aí. Próximo. Bom, ali mostra também um outro momento na execução do hino nacional, que não foi com a presença de um intérprete, e sim com um surdo, porque a língua é do surdo. Então, imagine só, ele é surdo, negro, e ele estava ali. Não tem nada de preconceito. O mais importante é a língua de sinais. A língua de sinais ser mostrada, a visibilidade para a nossa língua. Eu olhei um outro exemplo também para mostrar para vocês que outros países estão seguindo o exemplo do nosso país e estão sinalizando. Ali na Venezuela, por favor, clique ali. O que aconteceu? Já se passaram 15 minutos? Eu não acredito, não é possível. Então, rapidamente, é só um exemplo. Então, pode passar, pode passar. Pode passar. Essa é a primeira-dama da Venezuela, que sinalizou também. Volta.
presidente de El Salvador também, que sinalizou. Salvador, não é Salvador aqui no Brasil, é o país. Ele também sinalizou. Então, a visibilidade que a primeira-dama proporcionou fez com que outros países seguissem isso. Então, como a Karen falou, eu e a Karen ali, mas nós não estamos aqui e não conseguimos resolver todos os problemas. A ministra Damares, ela inicialmente também não me conhecia. E no primeiro contato ela me citou como surda-muda, pois ela não conhecia nada. Então, após orientações e conversas com ela, tudo mudou. E eu ensinei o termo certo para que ela se referisse à pessoa surda. E em outros ministérios também, a gente vai educando, a gente está falando que a Libras não é linguagem, que ela é uma língua. Então, a gente tem feito esse trabalho também de educar a sociedade. Ali nós temos o empoderamento também surdo. E temos o diretor hoje aqui também, o Paulo André Bulhões. Ele é o diretor do INES, uma pessoa surda. Ali é a ministra Damares, a minha chefe. Então, ela é responsável, é a ministra do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E o Ministério tem 8 secretarias. Tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria da Mulher, a Secretaria do Idoso, a Secretaria da Criança e do Adolescente, Secretaria do... e outras secretarias também, são 8. E nós trabalhamos de maneira transversal, trabalhamos juntamente diversos temas. E ali o dia da posse, e por que eu estou mostrando isso? Porque pela primeira vez uma pessoa surda estava ali. E uma repórter do SBT tinha falado, nossa, você é surda muda. Aí eu falei, olha, não é surda muda, não é isso. Então fui educando. Aí no outro dia, na apresentação dos 8 secretários, novamente, ela é a Priscila, surda muda. Aí eu de novo. Tá, aí conversei e expliquei. Então hoje, eles já sabem que o termo muda não é correto, então me chamam de surda. Então, quando eu estou em todos os lugares, as pessoas já sabem. Tem gente que não sabe ainda, isso é normal. Então, acha que a pessoa é deficiente, que não teria capacidade, mas é a pessoa com deficiência e não deficiente. Então, nós temos orientado as pessoas do governo também, pessoas que não estavam acostumadas com essa terminologia. Ali é a organização da minha secretaria. Tem 2 diretorias. A primeira, diretoria de políticas temáticas, que tem a coordenação de acessibilidade. Tem a outra coordenação da Maíra, que trabalha junto comigo, que é a parte de coleta de dados e informações. Ela trabalha na minha secretaria. E temos a outra também que fala em relação à gestão, que cuida da articulação entre os ministérios e todos os documentos e todas as parcerias da secretaria. Então, tem várias pessoas e departamentos na secretaria. Ali eu vou mostrar para vocês que as pessoas trabalham comigo. Talvez vocês imaginem que tenha só surdo, uma pessoa surda que está ali na secretaria, mas temos um surdo, cego, autista, síndrome de Down, mas temos mais pessoas surdas na minha secretaria. Temos o Paulo Vieira, a Maíra, que falou com vocês anteriormente, o Felipe, e com a setinha nos intérpretes. São 4 intérpretes conosco, 4 surdos trabalhando. Então, nós precisamos empoderá-los, precisamos empoderar as pessoas surdas em seus trabalhos. Então, nós começamos a trabalhar e talvez vocês pensem que... O que a gente faz? Como é? Na verdade, o nosso trabalho ele não pode ser amplamente divulgado, né?
porque tem a questão ética, fazemos vários tipos de serviço. Eu gostaria de falar tudo com vocês, de contar tudo, mas não podemos. Então, mas temos diferentes ações e assim que elas estiverem prontas, elas vão ser informadas. Então, eu peço que vocês tenham paciência, pois eu não posso informar tudo. Mas ali temos algumas ações. Ouvidoria, por exemplo. A Ouvidoria dos Direitos Humanos. E é o local que as pessoas fazem denúncia em relação à violência, difamação, diferentes assuntos. E existem 2 canais de denúncia, o Disque 100 e o Disque 180. O Disque 180 é relacionado à violência contra a mulher. Então, a ouvidoria. Então, como é... esse é o sinal, né, para as pessoas surdas, é feito na mão, a ouvidoria. E como é que é isso? E como é que o surdo vai denunciar? Principalmente as mulheres surdas que são violentadas. Como fazer? Como fazer? Então, era necessário mudar, porque para as pessoas surdas ligar é impossível. E ficar digitando tudo também não era possível. A L1 do surdo é a Libras, L2 é a língua portuguesa. Então, nós precisamos respeitar a língua dos surdos. Então, nós estamos lutando e conseguimos uma parceria que a gente está tentando, mas temos que aguardar a licitação para conseguir a contratação de intérpretes, mas já tem dado andamento. E precisa coletar audiometria para provar que a pessoa é surda? Não, né? Por favor. Não, nada disso. Não é isso. Eu pensei, eu quero outro jeito, porque estavam preocupados, na verdade, o outro lado da ouvidoria, que, por exemplo, às vezes o ouvinte liga e faz trote, fica mentindo que aconteceu uma situação ou outra. E cada trote é equivalente a R$ 500 que o governo paga. Então, eles estavam preocupados em como fazer caso tivesse a chamada de vídeo, como é que seria esse atendimento, porque o governo gasta com cada trote. Então, eu falei, olha, precisamos lutar, precisamos achar uma estratégia para atender os surdos. Então, a gente vem lutando já faz um tempo, articulando, para que a gente consiga uma outra maneira. Então, vai ser criado um CAPTCHA, igual tem as imagens, quando a gente entra no site, que perguntam em relação às imagens, só que vai ser com sinais em Libras. Então, o sinal, e assim vai ser validado se a pessoa conhece Libras ou não, e vai ter o acesso. E vocês têm direito, surdos têm direito de denunciar também. Então, estamos lutando para ter intérprete nesses 2 canais. É um grande passo. Então, vocês podem reclamar sobre BPC, sobre falta de acessibilidade, sobre diferentes temas em língua de sinais. E a resposta virá em língua de sinais também para vocês, por meio de vídeo. Não se preocupem. Se vocês quiserem fazer uma denúncia em escrito, vai ter esse ponto também para que vocês possam denunciar escrevendo. Mas é importante que vocês mandem os vídeos, ok? A Mayra explicou anteriormente e ela citou a avaliação biopsicossocial. E essa avaliação é de suma importância. Nós estamos lutando para a sua aprovação. Vocês surdos sempre reclamaram que, eu vou tentar o passe livre, eu preciso ir a um lugar, preciso ir ao médico, pegar a audiometria e levar para conseguir. Então, de tempos em tempos. Então, de novo, renovar a cada 3 anos, de novo. O surdo não vai ouvir. Então, para que toda hora ficar fazendo audiometria, né? Então, por conta disso, por conta desse problema e outros, e também uma outra situação. O atleta. O atleta, ele tem um nível de surdez, tem um nível de decibéis, e ele é meio surdo, parcialmente surdo. Mas ele tem dificuldade, de repente, na leitura, na escrita, igual o surdo. Sinto muito. Paulo, posso passar um pouquinho de tempo? Posso, Paulo? Vocês não estão com pressa de ir embora? Porque, quando a gente vai se encontrar, eu não sei. Então, deixa eu terminar um pouquinho, ok? Vocês aceitam? Então, vamos continuar. Voltando. Então, em relação ao atleta de futebol.
Ele vai para o estádio e se tiver algum problema, aí onde ele vai reclamar? Então a CBDS diz que ele ouve. Então como é? Então existe avaliação. Então a avaliação biopsicossocial, ela não vai ficar medindo o nível de surdez de cada um. E sim vai ver quais são as barreiras e limitações de cada pessoa. E vai dizer, esse é surdo, ele é surdo. É surdo e pronto, é isso? Não. Então vocês vão receber uma carteirinha e essa carteirinha vai estar escrito lá que você é surdo, de repente surdez leve, moderada, e vai estar naquela carteirinha. Grave, então se for grave, vai ser trocada a 10 anos. Moderado, a carteirinha será trocada a cada 5 anos, e leve a cada 3 anos. E isso vai ajudar muito também, porque isso vai ajudar em relação aos direitos e aos benefícios que a pessoa tem o direito. Porque o surdo fala, ah, não, eu não quero. E o outro fala, ah, eu quero esse benefício. Ah, eu tenho doutorado, eu não preciso de tal direito. Então, por isso que a avaliação biopsicossocial vai avaliar as barreiras de cada pessoa. Eu tenho lutado por isso. E também, isso vai beneficiar outras pessoas com deficiência. Por exemplo, o cadeirante, para comprar um carro. Então, como é que vai ser? Redução de IPI. E o surdo também, ele vai conseguir. Então, por exemplo, porque nós gastamos com outros tipos de coisa. Por exemplo, pagando laudo uma vez, outra vez. Então, com essa carteirinha, não há necessidade de toda hora pagar um laudo e gastar de novo. Porque nós do Ministério não concordamos com isso. Porque essa avaliação, ela vai ser feita por profissionais de diferentes áreas. Anteriormente, só os peritos faziam essa avaliação. Peritos e assistente social. Agora, não. Vai existir um grupo multidisciplinar. Fonos, fisioterapeutas, psicólogos. E eles vão fazer essa análise. Então, o Ministério da Economia achou caro, mas nós estamos seguindo o que diz a Convenção da ONU. Nós vamos respeitar a Convenção da ONU. E o que diz a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Nós estamos respeitando, não tem como tirar. Então, é uma luta para que a gente consiga a validação desse instrumento. É uma briga muito grande, mas temos esperança de que conseguiremos. E mais ou menos no mês de abril, saiu na mídia de que o presidente Bolsonaro ele ia acabar com os conselhos, ia acabar com o CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vai acabar. Bom, na verdade, o que o presidente Bolsonaro fez naquele decreto foi porque existiam 700 conselhos, não era apenas o CONAD. E existiam vários conselhos parados. E os conselhos que estavam parados não iam permanecer, os inativos. Então, ele solicitou que fosse feita uma análise e que cada conselho estivesse de acordo com as novas normas. E, se tivesse tudo ok, seria articulado e os conselhos foram criados por leis, estavam garantidos. E o CONAD, foi dito que o CONAD fecharia, mas não foi isso. Então, a secretaria articulou e nós organizamos e nos referimos às novas regras para que a gente conseguisse manter o CONAD junto ao Congresso Nacional. Então, ainda está tramitando, vocês sabem que a lei é demorada para ser aprovada, então é tudo muito demorado, mas estamos lutando, porque vai e volta, tem que ser feito mudanças, de repente um termo aqui, outro ali, então tem todo um trâmite. Mas, de maneira provisória, já foi aprovado para que a gente tenha a finalização e que o decreto seja assinado. E a novidade para vocês é que o CONAD, né, ele tem um presidente e o vice-presidente é surdo. É o Felipe que está ali, Felipe Correia, ele é surdo. Então, ele está ali. Então, houve a votação no conselho e ele conseguiu. Então, é mais orgulho para a comunidade surda. O surdo tem ocupado os espaços. E o suplente, que está ali do conselho, geralmente tem várias pessoas com deficiência. E tem 2 representantes da FENEIS também, o Bernardo e o Magno.
E o Magno também, não sei se ele é do Ceará. Magno, é assim, né, o sinal dele. E esses dois, eles participam das reuniões para defender os direitos dos surdos. Se tiver algum problema nos estados, então eles estão ali para negociar e nos ajudar. E isso é muito bom. Agora, outro trabalho que estamos desenvolvendo é o GT da LBI. Então, nós estamos ali trabalhando a regulamentação de vários artigos. A nossa equipe está trabalhando ali. Por exemplo, tem vários ministérios que participam desse GT. E, de acordo com o assunto, nós chamamos o Ministério da Educação, Ministério da Economia, e nenhum ministério decide sobre nossos direitos sozinho. Eles vão até nós e nós discutimos tudo que for relacionado à pessoa com deficiência. E depois levamos para que tenha uma audiência pública, para que tenha sugestões. E consultamos também a parte jurídica, para que tudo seja feito adequadamente. Para que depois vá para a Casa Civil, e assim na Casa Civil, tudo que foi feito pelos ministérios é levado à Casa Civil para ser aprovado. Então, esse processo demora. Mas a gente tem discutido semanalmente tudo isso. E o GT da LBI tem 3 coordenadores. O primeiro é cego. O Paulo Vieira é surdo, então mais um surdo trabalhando. E a outra pessoa é uma advogada ouvinte. Então, eles fazem parte do GT da LBI, da coordenação. Então, mais uma vez, o surdo está envolvido e está ocupando um espaço muito importante e de relevância no governo. Então, ele nos representa no GT também. Então, no início, desde quando eu cheguei, nós já começamos os trabalhos da LBI, então 2 artigos já foram regulamentados, relacionados à deficiência física, e adaptações em diferentes contextos, então já foi aprovado. Então, por exemplo, se o cadeirante for viajar para algum lugar e quer alugar carro, mas não tem carro adaptado, como é que faz? Então, tem que ter uma cota de carros adaptados para que o cadeirante possa alugar. Então, isso é para independência. Então, agora nós estamos discutindo também outros artigos, em parceria com outros ministérios. A avaliação biopsicossocial, como eu já falei para vocês. O profissional de apoio escolar também, que é o artigo 3º. Então, caso tenha pessoa com deficiência na sala de aula, numa escola inclusiva, e o professor ministra a aula sozinho, como é que fica essa criança? Então, há necessidade do profissional de apoio, estamos lutando por isso também, só que estamos também conversando com o Ministério da Economia, que é um embate muito grande, é uma luta que estamos travando com eles. Em relação à educação bilíngue também, muitos debates. E em relação à tecnologia assistiva também. Por exemplo, as pessoas que que assistem TV e que querem o intérprete. Então, estamos lutando para não aceitar o avatar, para que tenha o intérprete humano. Então, estamos em parceria, fazendo um documento para que a gente possa ter a mesma opinião e apresentar numa audiência pública sobre esse tema. Está em andamento tudo isso. Então, é demorado também, mas está em processo, está acontecendo. Isso é muito importante, é um grande debate. Na verdade, é uma guerra. E por que uma guerra? Porque o Ministério acredita que às vezes colocar aquele tablet no cinema e uma legenda seria o suficiente na televisão. E legendar apenas o que está sendo escrito. E a legenda descritiva, que avisa que tem um carro, que tem um barulho, que tem isso, que tem aquilo. Então, existem essas questões. E a questão do intérprete humano e do avatar.
Então é um embate muito grande e a gente já falou que não aceita Avatar. Nós já falamos isso. Nós queremos intérpretes humanos. Então é um grande embate. Estamos articulando e negociando para conquistas maiores. Uma outra questão é a criação do grupo da LBI e do decreto do passe livre interestadual. Em relação ao grupo da LBI, eu já falei para vocês, as 3 pessoas que estão ali. E em relação ao decreto, porque nós lidamos com direitos humanos, então precisamos negociar e respeitar a LBI. E vai ser assinado um decreto logo, logo. E o decreto do passe livre, que vocês reclamam bastante, que todos reclamam, que é cheio, que não tem vaga, que não tem horário adequado, que é tudo ruim, não é mesmo? Não é isso que vocês reclamam? Então já está acertado uma novidade para vocês. Porque o ônibus convencional acabou. Nós conseguimos agora passe livre para ônibus executivo. Mas, calma, não comemorem ainda, esperem. Mas são 2 vagas ainda. Ah, só 2 vagas. Estamos negociando, mas nós precisamos, são 2 vagas apenas, e queriam apenas 40% da frota, mas nós conseguimos 80% das frotas com 2 vagas. São 2 pessoas, sim, mas 80% da frota vão ter que oferecer passe livre para vocês. Então, são 2 vagas. Então, assim, para avião, não. Apenas para o ônibus. Por enquanto, calma. Então, para ônibus, então, é melhor do que nada, certo? Estamos negociando e isso vai ser assinado. Eu estou tentando também negociar em relação ao transporte interestadual. É algo que nós estamos lutando, que ainda não conseguimos também, para que seja possível o passe livre. Porque intermunicipal é de governo para governo, então, às vezes, são de jurisdições diferentes. Então, a gente está tentando negociar para que seja possível. Ok? E um outro GT também, que é a Política Nacional de Cuidados, em relação a crianças, jovens com deficiência. Por exemplo, a pessoa que é autista e surda, cego e surdo-cego. Então, como é isso? Então, estamos criando um grupo também para debater e discutir as políticas nacionais de cuidados para essas pessoas. O decreto 5626. Vocês conhecem esse decreto? Ah, sim, né? Claro que vocês conhecem. Mas vocês esqueceram de algo. Até quando ele teria validade? 10 anos de validade. Então, ele foi até 2015 e ficou parado. Ficou ali, a validade dele foi até 2015. Então, juntamente ao MEC, nós temos uma equipe que está discutindo para melhorar o que está ali no decreto, para melhorar a formação dos profissionais surdos, melhorar em relação aos profissionais intérpretes, melhorar as escolas e também para complementar os diferentes tipos de surdos, implantados, oralizados. Eles precisam ser inseridos também, porque eles não podem se sentir excluídos. E a pessoa que ficou surda depois de adulto, tem direito ou não tem? Então, alguns pontos nós estamos complementando nesse decreto. Por exemplo, em relação à área da saúde. Ali na área da saúde, a pessoa tem o direito a receber o aparelho, a ser implantado, é um direito dele também. Então, nós estamos fazendo isso para complementar. Em relação ao surdo cego também. Em relação ao surdo indígena. Então, nós estamos pontuando outros temas no decreto. Já está quase terminando. E nós vamos depois informar para vocês, para que vocês possam avaliar e sugerir. Para que depois a gente colete todas as informações e mude o que for necessário para melhorar o decreto. Ok? Ali, mostrando para vocês que eu estive na ONU, juntamente com a ministra Damares.
Eu estava com ela, participando das reuniões, participando dos debates. Então, gostei muito, foi muito importante. Só que não tinha nenhum surdo, não tinha nenhuma palestra relacionada à surdez e sobre o surdo. Até que alguém de Honduras... Qual é o sinal de Honduras? Esse é o sinal de Honduras. Disseram que conseguiram legitimar a língua de sinais de lá. E cada país estava apresentando sobre as pessoas com deficiência, mas ninguém falava sobre a pessoa surda. Aí Portugal falou sobre o problema da escola bilíngue, falaram sobre a questão da escola inclusiva, toda essa questão. Aí eu falei, olha, igual o Brasil. E outro, e outro. Não, mais nada. Aí até que um rapaz que falava português, que morava em Moçambique, esse é o sinal de Moçambique. Aí ele começou a falar e eu falei, eu sou surda. Chama o intérprete. Aí ele, você é surda? Porque aí eu falei que trabalhava junto com a ministra, que eu era secretária nacional. E aí ficou por isso. Aí no outro dia, quando eu cheguei, eu estava vestida bem simples. Olha lá minha cara, meu rosto, como eu estava andando normalmente lá. Aí ele me chamou para uma entrevista. Eu falei, não. Aí ele, por que não? Não quero dar entrevista. Para que entrevista? Porque ele já tinha pesquisado e disse que eu sou a primeira surda a trabalhar do mundo, a primeira surda a ocupar um cargo no alto escalão. Então, assim, isso não é visibilidade para mim. Eu levo vocês comigo. Eu represento os surdos. Eu represento a língua de sinais. Então, ele me chamou para dar entrevista. Estava sem maquiagem, não estava nada. Não estava preparada. Mas eu dei essa entrevista em língua de sinais. Não usei a ASL, Sinais Internacionais. Usei a Libras, a nossa língua. E foi um orgulho para todos nós. Então, um problema muito sério que nós enfrentamos é a questão da empregabilidade. De como se dá isso, como o surdo vai trabalhar. Então, no Facebook é o local que os surdos mais conversam comigo, me mandam vídeos, que me mandam todos os problemas, e eles sempre reclamam sobre a falta de emprego. Porque, na verdade, o meu trabalho é em relação aos direitos humanos. É lutar pelos direitos de todos vocês. Mas como fazer? Como ligar a pessoa surda a um emprego? Então, nós estamos fazendo um planejamento, conversando com algumas empresas para que a gente possa ver e conscientizar essas empresas para que eles pensem em empregar as pessoas surdas. E as empresas sempre falam, é difícil porque a gente precisa de intérprete. Tem que chamar intérprete. E intérprete é caro. Cadeirante cego, eles falam conosco, então é mais fácil de contratar. Mas o surdo, como se comunicar? Como fazer? Então a gente fala que há possibilidade de integração, sim, através de oficinas, de cursos de Libras, para que possa haver uma interação. Então, a gente está pensando no plano só para as pessoas surdas, eu peço paciência, eu estou tentando fazer o levantamento de porcentagem de surdos, que estão trabalhando, surdos que têm formação, eu estou fazendo isso, surdos que têm apenas ensino médio, surdos que têm faculdade e trabalham em empregos que não são adequados com a sua formação. Então, eu e Maíra estamos pensando em estratégias e fazendo levantamento para mostrar, para ter informações e dados comprovatórios para que a gente consiga articular com as empresas, para que a gente consiga trabalho para as pessoas surdas e que elas trabalhem na sua área de formação. Elas não precisam trabalhar em subempregos. Então, estamos fazendo essa coleta de dados para que a gente possa ter números, para pensar sobre empregabilidade para as pessoas surdas. E em relação a cotas também. A gente vê que os surdos eles não estão empregados. Mesmo com a existência das cotas, os surdos não estão sempre empregados. Eles chamam uma outra pessoa deficiente para estar ali. E o surdo está sempre sendo deixado de lado. Então, precisamos pensar em como fazer, quais são as melhores estratégias para melhorar isso para o surdo.
E ao iniciar meu trabalho na secretaria, eu pensei em desenvolver vários fóruns, diferentes temas, para cegos, para síndrome de Down, para pessoa com deficiência física. E em setembro tivemos o fórum do surdo. Surdos, deficientes auditivos. Então tivemos várias pessoas. Então nós chamamos a comunidade, os diferentes grupos, em diferentes grupos, porque precisamos pensar nos surdos implantados, nos surdos oralizados e também nos familiares dessas pessoas também. Então é uma luta muito grande. Precisamos pensar na diversidade dos surdos, precisamos ver. Então vocês precisam entender, inclusive, um conceito que está sendo apresentado, pensando o que é alguns tipos de conceito. Porque às vezes me pedem uma coisa ou outra, mas... Por exemplo, existem as pessoas que não aceitam Libras como L1. No Brasil, português é a primeira língua para os ouvintes. E Libras para a L2. Então precisamos incentivar e estar com todos, interagir com todos. Para que todos tenham acesso às duas línguas. Todos tenham acesso. Então, por isso que nós pensamos nesses fóruns para colher dados. E temos diferentes eixos como educação, acessibilidade, saúde e empregabilidade. Então discutimos sobre esses 4 temas. Então, nós estamos ali, e ali as pessoas dizem, eu tenho direito a isso, mas não respeito o meu direito. Só contratam surdos oralizados. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas nós precisamos entender o conceito de diversidade e entender que precisamos lutar por diferentes grupos e que todos têm direito de opinar. Todos têm direito de lutar, mas precisamos lutar juntos. A Libras é importante? Ótimo. Você usa implante? Você usa aparelho? Ótimo, podemos interagir. Não tem que ser um contra o outro. Precisamos estar em pé de igualdade para assim melhorar para todos. Se tiver briga e desavenças, não vai ser bom. Então, o objetivo do fórum foi para colher dados para o governo federal, para que as pessoas pudessem opinar, um contato direto com a sociedade civil. E é um fórum permanente que vai acontecer de ano em ano, para que a gente ouça a sociedade civil. Ano que vem vamos fazer o fórum da surdo-cegueira, em fevereiro, e dos surdos indígenas. Então, vamos fazer esse fórum em fevereiro, e eu vou fevereiro, e eu vou convidar a Shirley para ir lá. E o Seminário Nacional de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade debateu também em relação aos direitos a legenda, intérprete, janela de Libras, e vocês precisam participar. Ah, mas eu tenho que ir até Brasília? Não, vocês podem ter acesso pelo YouTube, porque passa tudo pelo YouTube. Estaremos em Brasília. Mas nós estamos tentando também fazer os fóruns estaduais para o ano que vem. Um em São Paulo, outro em outra cidade. Então, se as secretarias estaduais aceitarem parceria conosco, nós estaremos. E é importante que vocês participem desses fóruns, ok? Combinado? E existem projetos também de visitação em diferentes países. E ali é uma imagem de quando estivemos na África. E era um projeto que estava parado anteriormente. É um projeto em que a gente oferece cursos de capacitação para lutar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência em diversos países, da CPLP. Então, eu estive pela primeira vez na África, em Guiné-Bissau, este é o sinal. E nós estivemos na África e teve o primeiro dia de cursos e eu olhei e tinha cadeirantes. E eu pensei, cadê o surdo? Por que não tem um surdo aqui? Não é possível que não existe surdo. Aí eu conversei com a organização e perguntei, cadê os surdos? Ah, não encontramos.
Aí eu falei, então a senhora vai procurar uma escola, vai procurar um lugar que eu não quero saber. Eu quero visitar os surdos desse país. Aí ela conversou e encontrou 2 escolas. Aí no outro dia, nós fomos até a escola de surdos, ali para vocês verem, e foi muito emocionante, sabe? O chão muito simples, de terra, os banquinhos de madeira, tudo muito simples. Não era cadeira igual a de vocês, não, confortável. Nada disso, tudo muito simples. Tudo separado, menina de um lado, menina do outro. Mas eles escrevem bem. E a maioria era professor surdo. Ali tem uma foto do diretor, do Amari. Ele é um diretor surdo. O Amaré, da escola. E ele estava ali. E ele é um professor voluntário, o governo não paga o salário dele. Então, ele vai em busca das pessoas surdas, ele ensina. Então, ele busca as crianças surdas. E eu falei, chame os surdos, eu quero vocês amanhã lá no curso. Eu quero que vocês estejam lá e que mostre que vocês existem. E eles ficaram assim, mas eles foram. Nós estávamos na Embaixada do Brasil, em Guiné-Bissau, e nós pedimos um transporte para que levasse os surdos, para que eles almoçassem junto conosco e para que eles vissem. E no outro dia, eles foram e estiveram conosco. Ali é o grupo de surdos, todos são surdos. Tinha até uma criancinha de 6 anos, uma menininha de 6 anos que esteve conosco. Então, assim, tinha um intérprete também junto com eles, um intérprete que também era cadeirante, que estava conosco lá. Foi uma emoção muito grande, porque falta inclusão. É igual no Brasil. O surdo sempre está à margem, ele sempre está sozinho. Então, eu mostrei que o surdo existia ali. E o surdo ali também reclamou sobre falta de espaço na sociedade, falta de intérprete. Então, os mesmos problemas daqui são os de lá também. Então, nós precisamos lutar. E eu falei para eles que eles têm direito de participar do governo, eles têm direito de ter visibilidade naquele país também. Então, foi uma experiência muito impactante sobre a vida deles lá. Próximo. Bom, e está em processo também, em parceria com os estados, a questão da delegacia para as pessoas com deficiência. E para que tenha intérprete nas delegacias também. Em São Paulo já existe, em Goiânia também, mas faltam em diversos outros estados. E é criar uma nova delegacia? Não, não é isso. Mas a delegacia que tiver mais presença de pessoas com deficiência, para que ali seja adaptada, para que receba as pessoas com deficiência. Então, estamos conversando junto ao Ministério da Justiça, que cuida da Segurança Nacional, que é responsável por isso, para que a gente tente conseguir diferentes possibilidades para a pessoa com deficiência. Porque quem vai custear? O Estado, o governo federal? Quem vai custear isso? E parceria com DataPrev também, quando eu falei para vocês sobre a avaliação biopsicossocial em relação à carteirinha, certo? Então, como vai ser esse cadastro? Como vai ser? Então, nós precisamos de uma parceria com DataPrev para saber quantos surdos existem, quantos cegos. A gente precisa de números reais e certos. Como a Mayra explicou em relação ao censo do IBGE, eles fazem as visitas no domicílio. Eles estão sempre ali, mas qual é o número correto? Ainda não tem, eles têm uma média, um número aproximado. Então, nós precisamos saber quantas pessoas são. Então, é uma parceria com o IBGE, para que a gente tente ter o levantamento também de quantos surdos indígenas usam Libras. E também, eles são implantados, eles têm aparelhos ou não. Então, é todo um levantamento para que a gente tenha dados reais, porque nós precisamos saber, precisamos comprovar quantos são. E também em relação ao projeto Viver Sem Limite do governo passado. Então, existiam várias propostas naquele governo. E tinha a CIL, a Central de Intérprete em diversos estados. Mas identificamos muitos problemas. Existem algumas que foram criadas, mas tem um intérprete. Já existe outra que não funciona mais, que está largada, abandonada. Já existe outra CIL que o governo estadual deu todo o material para a prefeitura. E já existe outra que está esperando
os materiais. Então, são diferentes contextos. A Maíra é responsável pelo levantamento da CIL também. Ela tem entrado em contato com todos, é um trabalho difícil, mas nós estamos vendo porque nós precisamos saber o que aconteceu com a CIL. Em relação aos conselhos municipais, e os conselhos defendem as pessoas com deficiência. E nós ofertamos materiais, ofertamos os móveis, os equipamentos, a equipagem dos conselhos. E curso de formação para intérpretes na área jurídica e na área da saúde. E quem vai pagar isso? Por meio de emenda parlamentares, nós conseguimos verba de duas, porque de parlamentares que entendem a importância desse curso de capacitação na formação de tradutores e intérpretes, e será feito na área da saúde e da justiça, que é mais ligado aos direitos humanos, o direito de participar, o direito de estar na saúde, que os intérpretes precisam ter qualificação e termos adequados para atuar nessas áreas. Ainda não está pronto, tudo está em processo. Nós estamos planejando, está tudo em processo. Mas isso é para vocês saberem o que está acontecendo no Ministério, tá bom? É isso. É isso. Se vocês precisarem de qualquer coisa, entrem em contato comigo. Se quiserem mandar vídeo, pode mandar vídeo, não precisa apenas mandar por texto. Às vezes eu demoro a responder, sim, mas eu respondo de pouquinho em pouquinho, eu respondo todos. Um abraço, um beijo no coração de cada um. E, olha, vou falar algo para vocês. Existem diversas opiniões, diferentes pessoas, diferentes pensamentos. Mas esse é o momento atual desse governo. A gente precisa estar unido, precisamos estar juntos. Nós temos que lutar pelo mesmo objetivo, defender a língua de sinais, a cultura e a identidade e o direito de todos. Porque eu sou surda, igual a vocês, ok? Um abraço, amo vocês.